Se no primeiro século da nossa era cristã havia uma grande preocupação dos líderes do cristianismo, como os apóstolos, quanto às heresias que estavam penetrando no meio do povo de Deus, imagine nos dias de hoje. Os apóstolos, as lideranças da igreja do primeiro século de nossa era cristã, percebiam que os hereges, os falsos mestres gnósticos, os homens das ciências, da cultura da época, todos estes, como também os judaizantes, por todos os meios buscavam transtornar o Evangelho de Cristo com bombardeios constantes de falsas doutrinas, ensinamentos, pregações, heresias no meio da Igreja de Cristo. Nós que estamos nestes últimos dias percebemos também tudo isso e devemos usar a palavra de Deus para alertar o rebanho de Cristo, o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo destes últimos dias, para se livrar das falsas ciências, das heresias. Quero ler um texto para nossa meditação, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, onde está escrito: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Veja que os apóstolos, aqueles que receberam de Cristo a responsabilidade para darem continuidade à obra da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, eles se preocupavam justamente com os falsos ensinadores, com os hereges, os judaizantes, falsos mestres gnósticos, os líderes das religiões pagãs daquela época, que existia uma religião para todos os gostos, e estas pessoas se infiltravam no meio do povo de Deus para transtornar ou tentar transtornar o Evangelho da verdade da nova aliança de Deus com a humanidade, mais especificamente com a Igreja de Cristo. E o apóstolo começa dizendo, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição.
Pedro aqui está falando a respeito dos escritos do apóstolo Paulo. Ele, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, escreveu várias epístolas, cartas, endereçadas na maioria para as igrejas fundadas por ele ou por seus cooperadores, auxiliares, e outras para pessoas. Mas Pedro diz que há pontos difíceis de entender, porque o apóstolo Paulo, ele recebeu revelações mais aguçadas, mais profundas a respeito da nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo. Por isso que há uma diferença da compreensão dos demais apóstolos no que diz respeito ao apóstolo Paulo. Ele efetivamente teve revelações mais profundas a respeito da graça de Cristo para com os gentios. Os demais apóstolos se concentraram em suas atividades em Jerusalém, em Israel, na Palestina, porém o apóstolo Paulo foi enviado para levar as boas novas no mundo gentílico, alcançando territórios vastos em outros países, em outras nações, com as boas novas do Evangelho. E veja que o apóstolo fala sobre aqueles que distorciam a mensagem pregada, anunciada pelo apóstolo Paulo. Mas quanto à igreja, o que ele diz? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Olha, nós, além de praticarmos efetivamente a evangelização, precisamos também aplicar o discipulado, o ensino bíblico para o povo de Deus, assim como acontecia lá nos começos da Igreja do Senhor Jesus. As lideranças ensinavam aos convertidos a Cristo a viverem dignamente na presença do Espírito Santo de Deus. Hoje deve também ser a nossa preocupação, além de evangelizar, ensinar a palavra de Deus, aplicar o discipulado para a edificação da Igreja do Senhor Jesus. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos daqueles que usavam do engano, e hoje também existem muitos usando do engano, não é? De homens que são abomináveis diante de Deus, porque distorcem a verdade do Evangelho. E a preocupação era para que os irmãos não fossem arrebatados e viessem a cair da firmeza na fé. Finalmente, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Esse é o objetivo do ensino verdadeiro, autêntico da palavra de Deus, é justamente o crescimento do rebanho do Senhor Jesus, o crescimento na fé, para que os irmãos venham a se firmar cada vez mais nos caminhos do Evangelho do Senhor Jesus. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.